falando. Está sendo contratado o jogador que o Jair Mas veja aquilo que você tinha dito, aquela convicção que você tinha, que ele ia ficar até o Paulista. Então, aí, a semana passada, no começo da semana, eu lembro. Não, mas é porque mas quando eu dei aquela informação, isso tem umas duas... Estava correndo o risco de cair. Não estava. Não, mas aí você deu outra perde para São Paulo, cai. Então, aí o que aconteceu? Quando eu dei aquela informação... Nesse momento, a informação que você tem é que o Jair fica pro Paulista. Quando eu dei aquela informação, por isso não estava naquele negócio de... mas aí de repente, mudou. o Corinthians começou a perder tudo. Isso. E a pressão interna foi muito aí você grande. falou, agora o que ele ganhou, o fôlego que ele ganhou, foi contra o São Paulo. E não perder e ganhar do Vasco. Aí, ganhar do Vasco. Quer dizer, você acha que isso garantiu a permanência dele pro Paulista? O Paulista, acho que sim. Então é ele que vai montar o time. É ele que está montando o time. E vou dizer mais pra você. Com isso. Olha, estou checando agora aqui, não acho que o nome do Rafael Sobis não é papo furado, não. Porque eu soube agora... Eu não sei disso. Eu soube agora... Eu não sei. Eu soube agora que o Corinthians tentou o Rafael Sobis no meio do ano. E que o Cruzeiro só não liberou o Rafael Sobis porque tinha muito jogador, muito atacante machucado. O Fred estava machucado. Então, mas é isso que não dá pra tinha muito atacante machucado. E a pessoa, mas aí ele não joga. E a pessoa falou pra mim o seguinte, fisicamente tá ótimo, que só não fica no Cruzeiro porque tem muitos atacantes. Um além para isso, senhor Mani. Não acho o Robinho. O Robinho não, perdão, o William Bigode, o jogador que tá no Palmeiras, ele era banco no Cruzeiro. Era banco no Cruzeiro. Foi pro Palmeiras, arrebentou. Pode acontecer isso com o Sobis? Pode. Mas hoje nada credencia a torcida criar essa expectativa, Benjamin. Com todo respeito. Bom, mas é verdade. Você, a partir do momento que o Pascoal traz a informação, aqui, olha, o Corinthians trará 3 jogadores que venham para fazer a diferença. Damião é um paralelo deles, aqui, gente. Damião é um deles? O Damião seria, o Jô seria. Mas tem condição de Damião, não, mas peraí, o Wagner Love, Pascoal, ele tá... O contrato do Damião termina, o contrato do Damião termina em dezembro, hein? O Jô hoje, junto com o Leandro e o Damião, eles estão um patamar acima do Wagner Love. Um patamar acima, Pascoal. O Wagner Love seria hoje um centroavante legal, bacaninha? Bacana. Mas está um patamar abaixo do Leandro e do Damião hoje e um patamar abaixo do Jô. Você não pode esquecer que o Leandro Damião é um jogador que só jogou até hoje no Internacional. Mas ok, tá jogando. Passou pelo Santos, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Flamengo, passou pelo Real Betis. Não jogou em lugar nenhum. Mas está jogando. Só jogou no Internacional. E o começo dele nessa volta pro Internacional também não foi um começo grande coisa, não. Problemas ele e ele tá com um problema nas costas, hein? Eu não sei que problema que é. O contrato do Damião... Para-choque arranhado é mais barato. Não, o contrato do Damião com o Internacional, que na verdade é com o Santos o contrato, mas quem tá pagando agora. Termina agora no final do ano. Quer dizer, é um jogador que vai estar no mercado. Vai estar no mercado. Tem um cara bom aqui assistindo o programa, que eu não vou falar o nome. Ele manda um WhatsApp aqui, ele fala assim, ô Benja, fala pro mano aí que o Cavani não quer vir. Não, então, mas a partir do momento que a gente começa a trazer alternativas aqui, então abraça o refúgio, gente. Abraça refúgio. Rafael Sobis é refúgio? Hoje pro Corinthians seria. Então fala pra mim, quem seria, na tua opinião? Ele já deu os nomes. Possível. O Leandro Damião, ele citou lá. O Leandro Damião seria hoje uma contratação relevante. O Jô seria uma contratação relevante. Tardelli seria uma contratação relevante. O Wagner Love também seria, mas eu acho que ele está um patamar abaixo. Mas também entra nesse pool aí de jogadores impactantes. Mas ele está um patamar abaixo desses 3 que eu citei. Só que é o seguinte, o Rafael Sobis o Damião que ele está falando, que o Mano está falando, eu acho difícil que ele não renove com o Internacional. Porque ele voltou para lá, foi abraçado pela torcida. O Guerreiro só começa em maio. Isso exatamente. Isso, né? Então eu acho que ele sai jogar. Tem Libertadores, etc e tal. Acho difícil, mas é um jogador que está no mercado. Esse é um jogador que vai estar no mercado. Mas eu, sinceramente... Mas ele vai estar no mercado também pro Inter, né? Então, ele já está lá, ele conhece o clube, começou... O Inter tem mais dinheiro do que o Corinthians hoje. O Santos vai ter que pagar Libertadores. Vou dizer um negócio pro seu, Flavinho, o Rafael Sobis não... Eu não acho bom jogador, velho. Não, eu também não acho ruim. O Rafael Sobis é bom jogador, Se fosse o Rafael Sobis do Fluminense, seria uma grande contratação. O do Cruzeiro hoje é uma grande incógnita. O Corinthians hoje, Benja, repito, um time que tem a condição precária financeira que o Corinthians se encontra hoje, ele não pode ficar dando tiro no escuro, gente. Só tem uma bala e você não pode entrar no quarto escuro e dar um tiro e falar, vou tentar acertar o pombo. Não, acende primeira luz, minimiza a chance de erro. Um time que tem aí carências financeiras, um time que tem um orçamento muito curto, você tem que investir em peças certas, em peças fundamentais, em peças que você consiga minimizar a chance de erro.
A partir do momento que você começa a contratar jogadores que estão no banco, jogadores que são promessas, jogadores que podem estourar lá na frente, você mais uma vez potencializa a chance de erro. O Corinthians hoje já tem um monte de jogadores no elenco nota 5 ou 6, não precisa de mais um. Não precisa de mais Mas um. o Rafael Sobis não é esse caso, mano. Ô, Sormani, nada hoje. Gente, basta olhar o time do Cruzeiro. O Rafael Sobis não joga, ele é a terceira opção pro lado de campo no ataque. Quando o Arrascaeta não pode jogar, o Robinho não pode jogar, sempre entra a Rafinha. Mas ele tá jogando mais de centroavante, né? Como ele jogou no Inter, mas campeão da Libertadores. Ô, Sormani, o centroavante, ele não é a primeira opção. Vamos lá, não, nem a segunda nem a terceira. Sim, mas pera um pouquinho, você não pode querer comparar. Olha lá, tem Raniel, tem Sassá no banco. Você não pode querer comparar o elenco do Cruzeiro com o elenco do Corinthians. Eu tô comparando jogadores. No Cruzeiro, não, peraí. No Cruzeiro, ele não joga. No Corinthians ele vai jogar, pô. Mas é que tá, Sormani, hoje é uma incógnita, não dá pra falar que sim. Mas o jogo também era uma incógnita. O Rafael Sobis, não, mas vamos lá, vocês estão falando que o Rafael Sobis... Não, peraí, era um outro momento, é isso que eu tô falando. O Jô, quando ele chegou, Benji, o Corinthians não dependia do Jô, era um time pronto, era um time que estava encaixado e jogando muito. Agora, por exemplo, o Sormani falou, é um jogador que tecnicamente é muito bom, concordo, foi. Mas, por exemplo, ele é mais técnico que o Sassá? É mais técnico. Por que o Sassá entrou em algumas partidas, inclusive decisivas, e o Rafael Sobis não entrou? Mas eu gosto Desculpa aí se eu amassei todo mundo agora. Não é isso, mano. É gosto do treinador. É gosto do treinador, cara. Você não gostou da ideia, é isso? Não. Você entende? Não. Mano, você tem que entender o seguinte. Não, desculpa, é muita atenção. O que eu acho é o seguinte. Eu já disse isso aqui várias vezes. O time do Corinthians é muito fraco. É ridículo. Então, um jogador do nível do Rafael Sobis chega pro Corinthians... Pra jogar, gente. Concordo. Pra jogar. E ele não é. Ele tem qualquer reserva do Cruzeiro hoje chega pra jogar no Corinthians. Eu discordo. Primeiro, que o time do Corinthians seja ridículo. Eu acho, Sormani, que é um time que tem hoje limitações técnicas, mas que tem jogadores que podem contribuir e jogar mais do que estão jogando. É o caso do próprio Fagner, do Jadson, do Pedrinho, enfim. É um time que pode. Cássio, Fagner, Jadson e Pedrinho. Não, mas, por exemplo, o Gabriel é um cara que... Não, mas o Gabriel... E esses caras, cara técnico, mas caiu muito o rendimento. O Fagner caiu muito o rendimento. O Alfa caiu muito o rendimento. São jogadores que poderiam jogar mais do que estão jogando. Exatamente. Por exemplo, o centroavante, o próprio Roger, que você acabou de elogiar, dizendo que achava que ele faria muitos gols no Corinthians. E decepcionou também. É um jogador que poderia render muito mais do que está rendendo. Rafael Sobis, não esquece de uma coisa, né? Rafael Sobis é aquele jogador que chega com moral, né? Dá pra comparar a carreira do Rafael Sobis com o Rafael Sobis, por onde passou. Mas é que tá, levantou. O Rafael Sobis nunca jogou no Audax. Olha, a comparação que eu faço do Rafael Sobis é a mesma do Sheik. Você contrataria o Sheik hoje pro seu time? Só um minuto. É um jogador vitorioso. Não. O Sheik não. Mas o Sobis eu contrataria. Pro meu time, eu contrataria. O Sheik tem 40 anos, está encerrando a carreira. Olha aqui, o Rafael Sobis é bicampeão. Bicampeão de Libertadores. Rafael Sobis ganhou título no Inter. Rafael Sobis ganhou título campeão brasileiro no Fluminense. Rafael Sobis ganhou título no Cruzeiro. No Tigres. Ganhou título no México. Pô, jogador que chega, lógico. E tá precisando disso. Chega mais jogador com aquele currículo bacana lá, que quem tá chegando olha pro lado e fala, opa, vou respeitar.